Vamos lá, galera, beleza? Estou trazendo essa nova aula aqui para poder dar um reforço na aula anterior. E eu quero mostrar aqui para vocês como que eu consegui chegar em cada resultado da aula anterior. Então essa aula aqui vai ser uma aula de reforço, porque houve algumas dúvidas. E eu estou trazendo essa aula aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, me chama lá no grupo do suporte M1M ou me chama no grupo do suporte Aprendendo na Prática, beleza? Aqui, pessoal, como vocês já sabem, aqui é um circuito em série, né? Que nós estamos utilizando três tipos de capacitor. Um capacitor de 4UF, outro de 16UF e outro de 6UF, beleza? Nós vamos encontrar um capacitor equivalente. Por que, Cleiton, um capacitor equivalente? Você pode utilizar apenas um capacitor para representar esses três tipos de capacitores aqui, tá bom? E eu quero trazer também uma dica aqui importante para vocês. Quando vocês for fazer a associação de capacitor onde tem mais de dois capacitores em série, você pode estar usando a fórmula universal, que seria 1 sobre a capacitância, beleza? E eu quero trazer também uma dica valiosa aqui, ó. Aqui, nesse primeiro circuito aqui, nós temos três capacitores, e o menor dele é o 6UF. Então, quando você encontrar o capacitor equivalente, tem que ser menor que 6, beleza? Então, aqui na nossa conta, você já observou que aqui é 2,08. Se vocês fizerem a conta aí do outro lado e vocês trocarem esses valores aqui para vocês treinar, você pode colocar 8, pode colocar 5 aqui, pode colocar 7 para vocês treinar. Vocês vão perceber que quando você encontrar o capacitor equivalente, vai ser sempre a menor capacitância do capacitor que está em série aqui, beleza? Então essa é uma dica aí importante. Mas vamos começar a aula agora aqui. Vocês podem notar aqui que é a associação de capacitor em série. Observação: na associação em série de capacitor, a capacitância de um único capacitor é menor que a soma dos outros capacitores, mas a carga nele é a mesma. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Que na associação de capacitores em série, eu não posso somar 4 com mais 16, que é 20, com mais 6, 26. Eu não posso somar, entendeu? Eu não posso estar somando na associação em série. Então, por esse motivo que eu trouxe essa fórmula aqui, ó. Se a gente quiser encontrar o capacitor equivalente nesse circuito, é bem simples. Nós vamos pegar 1, que seria dessa fórmula aqui, ó. Fórmula para encontrar a capacitância equivalente, 1 sobre capacitância. Então, 1 sobre 4F, que dá 0,25, 1 sobre 16UF, que dá 0,0625, e 1 sobre 6UF, que dá 0,1666667, beleza? Então aqui, pessoal, após eu dividir 1 por 4, 1 por 16 e 1 por 6, eu cheguei nesses resultados aqui, 0,25, 0,026. Depois que eu encontrei esses resultados, é bem simples, pessoal, eu vou somar cada um deles. Depois que eu somar cada um deles, eu vou encontrar esse resultado aqui com esse monte de casa aqui. Depois que eu encontrar esse resultado, que é a soma desses três, aí sim eu vou fazer o último cálculo para encontrar esse capacitor equivalente, que seria 1 dividido pela soma desses três resultados, tá vendo? Aqui, que é igual capacitância equivalente, é igual a 2,08695652. Então aqui deu um número muito grande, só que eu só vou usar 2,08. Então nessa conta aqui, pessoal, vocês já observaram que quando eu mencionei no início, que quando vocês forem encontrar o capacitor equivalente, vocês vão perceber que ele vai ter que ser menor que os capacitores que está aqui no circuito. Então o capacitor menor que tem aqui, ó, é o 4F. Então pode ver que no capacitor equivalente deu menor que 4. Eu tinha falado menor que 6, mas não tinha observado o 4 aqui. Então, sempre quando vocês for fazer esse cálculo aqui do capacitor equivalente, você vai olhar para o circuito, vai observar qual que é o menor capacitor
E quando você encontrar o resultado, tem que ser menor que o menor capacitor. Então aqui 2,08 é menor que 4F. Então essa conta aqui está correta, porque a resistência dele é menor, beleza? Depois que vocês encontraram esse capacitor equivalente de 2,08, vocês também podem estar encontrando a carga desse circuito aqui. Então, para você poder encontrar a carga é bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, carga é igual tensão vezes a capacitância equivalente. Nós já temos a capacitância equivalente, então vai ser tensão vezes a capacitância equivalente, que é 2,08, que é igual a 49,92. Então aqui vai dar 49,92, beleza? Então esse 49,92, pessoal, é a carga em coulomb em cada capacitor. Então esse capacitor vai ter 49,92 coulomb. Esse outro capacitor vai ter 49,92 coulomb. E esse outro capacitor aqui vai ter uma carga de 49,92 coulomb, tá? E já que a gente já encontrou a carga nos três capacitores, pessoal, a gente pode estar encontrando a voltagem aqui, a tensão de cada um deles. Então, definição de tensão sobre o capacitor é igual tensão é igual carga dividido pela capacitância. Então, a gente já encontrou aqui, ó, a carga, que é 49,92, beleza? Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos fazer 49,92 vezes 4, que nós vamos chegar na tensão. Então, 49,92 vezes 4. Perdão, pessoal, não é vezes não, é dividido. 49,92 dividido pela capacitância do circuito, que é 12,48. Então aqui vai ter 12,48 volts, ó. Vai ter 12,48 volts, beleza? Nesse capacitor de 4F. Agora nós vamos calcular o de 16, então é 49,92 dividido por 16, 3,12 volts. Então aqui vai ter 3,12 volts. Vamos puxar para cá, beleza? E agora vamos encontrar a tensão nesse capacitor aqui de 6UF, que é 49,92 dividido por 6, que é 8,32 volts. Então aqui vai ter 8,32 volts, tá? Então, pessoal, o que eu mostrei aqui para vocês? Que nesse circuito em série, cada ponto desse capacitor tem uma tensão de 12,48, 3,12 nesse ponto, e aqui tem 8,32 volts em cada ponto. Se a gente somar essas tensão, pessoal, tem que resultar nesse valor de 24 volts aqui, tá? Então aqui, se a gente somar aqui, ó, 12,48 mais 3,12 mais 8,32 é igual a uma tensão de 23,92. Então aqui deu quase 24 volts. Aí eu te pergunto, aí você me pergunta, Cleito, por que não deu 24 volts? É bem simples, pessoal. Lembra aqui, ó, nessa tensão aqui, ó, nós está usando 2,08, tá? Que é o capacitor equivalente, beleza? Mas se você fizer o cálculo aqui, ó, 1 sobre esse valor aqui, que é o resultado da soma desse resultado aqui, de 1 sobre 4, 1 sobre 16, 1 sobre 6, a capacitância equivalência é 2,08695652173913. Aqui eu só usei a primeira casa e depois da vírgula eu usei mais duas casas. Então faltou alguns números aqui. Se você realizar a conta com todos esses números, no final tem que resultar em 24 volts, entendeu?
Então deu esse resultado de 23,92 volts, é porque eu não usei toda essa casa aqui, com números decimais aqui depois da vírgula. Eu não usei todos os números, por isso que faltou um pouco aí, tá bom? Então essa aula aqui foi uma aula de reforço para poder ajudar vocês. E eu também vou deixar na descrição desse vídeo a fórmula e o circuito aqui. E eu vou deixar também uma parte para vocês poderem estar colocando os valores e para vocês poderem estar treinando em casa aí, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Só chamar aqui no suporte.